Lição número 1241. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. Babu fil iksal. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود يعني الماء من الماء. وبي قال حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي قال حدثني مبشر الحلبي عن محمد أبي الغسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de termos abordado na lição passada a questão relacionada a mubasharat al-haid wa muakalatiha, a relação ou a interação da pessoa com uma mulher menstruada será permissível, qual é a regra do Sharia no que concerne ao que é vedado à mulher menstruada no Islã. Hoje vamos vamos entrar em questões mais profundas, mais detalhes relacionados com a relação íntima do casal. A relação íntima. O que concretamente estamos aqui a referir é iksal. Iksal significa o ato sexual inacabado. Quer dizer, houve ato sexual, mas não houve ejaculação. Qual é a regra? Será que o banho também torna-se obrigatório enquanto não houve a libertação do sêmen? Será que o banho ainda torna-se obrigatório nesta situação? É um assunto que vamos trazer na nossa lição de hoje. É importante saber isso porque é um assunto que tem a ver com a nossa religião, com a purificação, e se a purificação não for levada em consideração, obviamente que poderá comprometer a validade da nossa oração e da nossa adoração. Tem um hadith aqui que Imam Abu Daud nos traz, o hadith narrado por Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b, radiyallahu anhu, narra esta narração, apresenta-nos esta narração onde o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam fez uma concessão nos primórdios do Islã por causa da escassez da água. Que é esta concessão? Qual é esta concessão que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? De não ser obrigatório tomar banho se tivesse relações sexuais sem emissão do sêmen, sem ejaculação. É sem emissão do sêmen ou sem ejaculação. Mais tarde, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que se tomasse banho em tal caso e proibiu a sua omissão. Quer dizer, depois da pessoa se envolver sexualmente, mesmo não havendo libertação do sêmen ou não houve ejaculação, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, mesmo assim, o banho torna-se obrigatório. Vamos para o segundo hadith, depois voltaremos aqui para mais pormenores. O segundo hadith que foi narrado por Ubay bin Ka'b, radiyallahu anhu, ele diz que o veredito dado para as pessoas nos primórdios do Islã de que o banho era necessário após a emissão do sêmen, o banho só era obrigatório quando houvesse a emissão do sêmen, deveu-se a concessão ou deveu-se
ou esta concessão concedida pelo profeta sallallahu alaihi wasallam foi no início do Islã e depois o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que se tomasse banho. Portanto, nos primórdios do Islã, quando a pessoa se envolvesse sexualmente com a sua esposa e não libertasse o sêmen, não ejaculasse, o banho não era obrigatório. Vários eram os motivos. Um dos motivos é que os sahabas não tinham roupa suficiente e Jabir radiallahu anhu diz no hadith: وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانٍ, não é? Ainda zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, quem de nós tinha 2 pares de roupa? Ninguém tinha. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta altura permitiu que o banho só fosse obrigatório após a libertação do sêmen ou a ejaculação. Sem isso, o banho não era obrigatório. Quer dizer, uma relação sexual inacabada, então não havia obrigação do banho. A posterior, esta regra foi abrogada e temos aqui o hadith que foi narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. Abu Huraira radiallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quando alguém se senta entre as quatro partes da mulher, esta é uma metáfora referindo o ato sexual, e as partes circuncidadas se encostarem, então o banho torna-se obrigatório. Quer dizer, houve aqui um contacto das partes circuncidadas, da parte do homem, assim como, não é, houve o toque desta parte circuncidada na parte da mulher, então o banho torna-se obrigatório. Este hadith veio a posterior. Que o outro hadith ainda vem de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Ele diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u min al-ma', que a água, quer dizer, o banho é necessário quando há emissão seminal, quando há a emissão do sêmen ou a ejaculação. Então, e Abu Salama fazia isso, conforme este hadith aqui nos relata. Portanto, nós temos que entender questões aqui, como, por exemplo, do primeiro hadith, que nos primórdios do Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam havia concedido a permissão que as pessoas não tomassem banho, não é, se não tivessem libertado o sêmen ou se não tivessem ejaculado. Portanto, após a relação sexual, não tinha esta obrigação, conforme o hadith menciona, que eles tinham pouca roupa, tinham falta de roupa, por aí em diante. E mais tarde, esta providência cautelar foi revogada, foi abrogada e foi cancelada. A partir daí, o banho passou a ser obrigatório pelo ato sexual, falando concretamente, assim como a relação inacabada, conforme dissemos, e o que fazia com que o banho se tornasse obrigatório? Pela simples penetração. Houve emissão do sêmen ou não? Houve penetração, há banho obrigatório. O simples encostar, não é? Encostar a parte privada do homem e da mulher, o encostar não faz com que o banho seja obrigatório, mas pela simples penetração, aí há obrigação, não é? A obrigação do banho. Outros ainda explicam, para além da falta de roupa que os sahabas tinham, noutra versão vem o profeta sallallahu alaihi wasallam diz liqillati thabat, que significava que os sahabas ainda tinham uma fé fraca. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam quis aliviá-los, não é, nos primórdios do Islã, para que com mais tempo eles tivessem mais domínio, a fé estivesse mais consolidada e ali passasse para o segundo passo. A segunda fase. Há esta também interpretação, mas o que é importante ficar esclarecido agora é que esta prática foi revogada. É verdade que nós temos alguns hadiths onde um grupo até de sábios dizem que prevalece a posição de obrigação do banho simplesmente com a libertação, não é, do sêmen ou com a ejaculação. Sem isso, não há banho obrigatório.
É verdade que existe essa posição por um hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez foi ao encontro de um sahabi na direção de Cuba, e quando bateu a porta da casa de um sahabi, o sahabi saiu às pressas, não é, com o seu vestuário. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: provavelmente nós tenhamos apressado este homem, saiu enquanto ele estava ocupado com a sua família. Então ele perguntou qual era a obrigação dele naquela situação. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: al-ma'u min al-ma', quer dizer, a obrigação do banho é com a libertação do sêmen. É verdade que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso, mas este hadith foi a posterior abrogado, foi cancelado, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: idha جلس بين شعبها الأربع فجاهدها فقد وجب الغسل. O outro hadith, إذا التقى الختان فقد وجب الغسل. Quando existir esta penetração, não é, o banho torna-se obrigatório, sem ter entrado no pormenor da libertação do sêmen ou a questão da ejaculação. Fica aqui, não é, o veredito da Sharia, que pela simples penetração, não é, houve penetração, o banho torna-se obrigatório. Não havendo penetração, houve simplesmente um toque, o banho não é obrigatório, e torna-se obrigatório pela penetração, havendo ou não libertação do sêmen ou da ejaculação. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.